Bom dia pessoal, tudo bem? Problemas técnicos, mas vamos tentar começar, esperando o pessoal chegar. Bom, hoje o tema que a gente vai falar vai ser sobre graus de câncer, né? Um tema mais técnico e estadiamento, grau, câncer avançado, não é? Tentar explicar um pouquinho para vocês como que na cabeça do oncologista isso funciona, tá? Bom, vamos esperar só mais um pouquinho chegar. Bom dia, Margarete. Vamos lá. Oncologia ativa. Beleza. Comecei um pouquinho mais tarde hoje, como é que estava problemas técnicos aqui, espero que agora não tenha mais nenhum problema. E aí a gente vai poder começar. É bom também que o pessoal costuma entrar um pouco mais tarde, né? Então, acaba dando um tempo, né? Eu estava até pensando em começar um pouco mais tarde, mas também aí não encaixa para mim na rotina. Então a gente tem que começar nesse horário mesmo, 6h30, que é o melhor horário para mim, né? Enfim, poderia ser melhor para vocês. O ideal seria que fosse à noite, tá? Mais gente pode assistir a live e tal. Mas vou deixar reservado à noite para lives maiores, talvez com convidados. Não sei, que tenho previsão de também trazer convidados para cá, mas não sei se eu faço à noite, se eu faço de manhã. Tem que ver qual o melhor. Mas por enquanto a gente vai fazendo aqui nosso bate-papo, tranquilo. Bom dia, Rose, bom dia, Regina. Bom que vocês estão aí. Eu acho que a gente pode começar, porque eu já comecei um pouquinho mais tarde e a gente não perder nosso tempo, certo? Bom, vamos lá. Hoje o tema é graus de câncer e estadiamento. Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque elas querem saber, doutor, meu câncer é avançado. Eu tive um câncer grau tal, T tal, N tal, estágio tal. E isso às vezes faz uma confusão na cabeça das pessoas. E dizer, meu câncer tinha 5 centímetros. O meu tem tantos centímetros. E aí, às vezes, pra gente isso não importa muita coisa, o tamanho do tumor. Então, assim, tem várias características que eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco. Hoje o tema é um pouco mais técnico, mas não vai deixar de ser esclarecedor, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala tecnicamente grau de câncer, tecnicamente a gente está dizendo o grau celular, que é diferente do estágio. Então tem dois termos que a gente usa, grau e estágio. E a Valdete está aí, que legal. Bom dia, bom dia. Grau e estágio. Então qual é a diferença? Vamos lá. Grau é quando a gente está falando da célula do tumor. Então o grau não leva em conta tamanho, o grau não leva em conta se tem metástase ou não tem, o grau não leva em conta nada disso. O que leva em conta o grau? O tipo da célula do tumor. Então, eu vou falar tudo de uma forma genérica, mas também tem tumores que têm umas classificações diferentes, mais específicas. Então, vamos lá. No geral, as células tumorais são classificadas em 3 graus. Grau 1, grau 2 e grau 3. Tá? Então, quando você faz uma biópsia, você tira um pedacinho do tumor, ou o tumor todo também, você classifica ele, o patologista, né, naquele laudo histopatológico, classifica ele em grau 1, grau 2, grau 3. O que isso quer dizer? Quer dizer o quanto mais diferente é a célula. Então a gente chama de uma célula indiferenciada. Ou seja, grau 1, a célula é uma célula de câncer, mas é uma célula que ela parece um pouco com uma célula normal daquele órgão. Então, um exemplo mais fácil, mama. Você faz uma biópsia da mama, vai um tumor grau 1. Ele é um câncer de mama, mas que a célula parece ali uma célula do tecido da glândula da mama. Tá?
Grau 2 já é um pouco diferente e grau 3 é quando já é bastante diferente, tá? Que às vezes você até chama de pouco diferenciado o grau 3, que ele é tão diferente que ele não é diferenciado, ele não tem característica de nada. E muitas vezes você faz a biópsia e você não consegue nem descobrir que tipo de câncer é, ou até mesmo da onde que ele é. Às vezes, por exemplo, tem um nódulo na mama, é mais fácil você saber que é da mama, mas qual tipo de câncer de mama que é? Existem vários tipos de cânceres de mama, de vários órgãos existem vários tipos, né? Não existe só um tipo. Você faz uma biópsia do pulmão, tem vários tipos de câncer de pulmão. E às vezes ele é tão diferenciado, tão diferente, que você não consegue saber qual tipo que é. E aí você tem que fazer aquela imunohistoquímica, que é uma complementação, para você conseguir diferenciar o subtipo, diferenciar o tipo, né? Para tentar entender qual é a característica daquele tumor. E isso é importante para poder saber qual o melhor tratamento, tá? Mas normalmente o grau não precisa fazer imunohistoquímica não. A gente só consegue saber se é grau 1, grau 2, grau 3. Tem cânceres que têm outras classificações. Por exemplo, o câncer de próstata. O câncer de próstata, ele não tem essa classificação grau 1, grau 2 e grau 3. Ele é classificado por um score, que a gente chama de score de Gleason. Gleason. Isso, Gleason. Que a gente sempre soma 2 numerozinhos. E esses números podem ir de 3 mais 3, que dá 6, né? Normalmente é assim, 6, pode ser o 7, e aí o 7 pode ser 3 mais 4 ou 4 mais 3, né? O 4 mais 3 é pior do que o 3 mais 4. O 8, o 9 e o 10. Então, tá vendo que às vezes eu dou uma explicação genérica aqui, mas cada câncer tem uma especificidade, tá? Isso, ou seja, é o grau da célula. Muitas vezes também você tem que fazer outras classificações. Por exemplo, a gente faz em alguns cânceres um marcador da imunohistoquímica, que é o Ki67, que é um marcador de velocidade do crescimento do tumor. Então, por exemplo, às vezes você tem um tumor grau 2, mas ele tem um Ki67 de 60%, 70%, que é alto. Ou seja, então, apesar dele ser uma célula de grau 2, que é mais ou menos intermediária, não é tão boazinha, mas também não é tão agressiva, esse Ki67 mostra que ela é uma célula mais acelerada. Então não é sempre apenas, única e exclusivamente pelo grau, tá? Mas o grau, ele ajuda a gente ver aí a agressividade, às vezes define o tratamento, o grau também. E outras vezes a gente vê outras características, normalmente da imunohistoquímica, que é isso, o Ki67. No caso do câncer de mama, por exemplo, a gente vê o receptor de hormônio, a gente vê aquele receptor HER2, e tem as mutações hoje em dia também que a gente testa, né? Por exemplo, no câncer de cólon, tem as mutações do RAS, do KRAS, do NRAS, do BRAF. Então, tem várias características. O HER2 a gente usa também no estômago, por exemplo. Então, grau, normalmente a gente está falando de grau celular. Tá? Bom, falando em grau, a gente já falou. Agora, quando a gente fala de estágio, qual é o estágio do meu câncer? Que na verdade não é estágio, é estadio, né, com D. Aí a gente está levando em conta outras características, normalmente características macroscópicas. E aí sim a gente leva em conta tamanho, a gente leva em conta o local do tumor, aí são outras características. Então vamos lá. No geral, também muda de acordo com cada câncer, mas no geral a gente leva em conta 3 características. Uma é o tamanho, outra é a quantidade de linfonodos, né? Se a gente tem linfonodos que são os gânglios ou as ínguas, né? Que são os primeiros locais para onde o câncer se espalha, que são as casinhas das células de defesa, que tem no pescoço, que tem embaixo do braço, no caso da mama, né? Não sabe que tira aqui, às vezes tira, mas a gente tem dentro do corpo em vários locais, na virilha, na barriga, lá por dentro, no tórax, entre os pulmões, a gente tem em todos os lugares esses gânglios, e a quantidade de gânglios com doença a gente quantifica também, tá? E o M, que é a metástase, se tem metástase ou não.
E aí, dependendo do local, a gente também classifica M1, M2. Então, essa é tão famosa classificação T, N e M. Tá? Então, a gente pega o T, pega o N, pega o M, junta e dá uma classificação de estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4. Então, vamos explicar o T, o N e o M para vocês. Classificação T normalmente, na maioria dos tumores, tem relação com o tamanho. Então, por exemplo, no câncer de mama, se o tumor tem até 2 centímetros, a gente classifica de T1. E aí tem as subdivisões, T1A, T1B, T1C, de acordo com o tamanho. Passou de 2 centímetros até 5 centímetros, 7 centímetros, agora não me lembro, a gente chama de T2, tá? T3 é maior, T4 é quando tem a pele já acometida, né? Tem úlcera, uma ferida ali, ou outras características também a gente chama de T4, tá? Então, nem sempre é só o tamanho também, né? De 1 a tanto, de tanto a tanto, de tanto a tanto. Não, às vezes muda a característica. Às vezes um tumor pequeno, mas que tá pegando a pele, ele já é um T4, né? Porque a pele tem mais vasos sanguíneos e ali pode já ter avançado para dentro dos vasos sanguíneos. Então, essa questão do T, ela é muito importante pela possibilidade dos vasos sanguíneos já serem acometidos e ter se espalhado para outra parte do corpo. Tá? Então, não é só uma questão só de tamanho, mas tem outras características que podem ser levadas em conta. Por exemplo, no câncer de cólon, no câncer do intestino, o T não leva em conta o tamanho. Leva em conta as camadas do intestino que ele pega, né? Se é um tumor que fica só ali na superfície do intestino, por dentro, né? Superfície interna, onde passa as fezes ali, é um T1. Se ele já invadiu um pouco mais o músculo ali do intestino, que faz a contração, já é mais um T2, T3. Se está perto da parte de fora do intestino, já quase saindo para dentro da barriga, já é o T3, né? E se já está muito grande, perfurado, se já passou mais para em volta do intestino, T4. Então você vê que não é só o tamanho. Tá? Então é isso que a gente leva em conta. E dependendo de cada câncer varia. Câncer de próstata, está só de um lado da próstata, está de 2 lados da próstata, e aí T1, T2, vai variando. Tá? Por isso que às vezes a gente pega o celular, pega a calculadora, que a gente não lembra disso tudo. A gente vai dando uma olhada e classifica o T. O N, normalmente também leva em conta a quantidade dos linfonodos acometidos, e isso varia de acordo com cada câncer. Tá? Então, por exemplo, no câncer de cólon, no câncer do intestino, você não tem nenhum gânglio acometido, N0. Se você tem 1, 2, 3, N1. Se você tem 6, 7, 8, 9, N2. Se você tem 15 gânglios, N3. E na mama, axila, a mesma coisa. Um linfonodo, N1. Se esse linfonodo, ainda tem essa subclassificação, se esse linfonodo é microscópico, ou seja, se o tumor no linfonodo é mínimo, é N1 microscópico. Se é maior do que 1 milímetro, é macroscópico. E aí a gente vai dividindo. Por que essas divisões todas, né? Subdivisões? Que a gente sabe que, de acordo com cada subdivisão dessa, a chance de a pessoa sobreviver e ficar curada, tudo é maior ou menor. Então a gente tenta classificar, subdividir, para você poder entender como que aquela pessoa vai se comportar no futuro. E aí a gente saber se o tratamento tem uma esperança de ser mais efetivo ou menos efetivo. Por isso que, quanto mais subdivide, mais a gente entende aquela pessoa, né? Então o N é isso. A maioria dos cânceres tem um N ali para você classificar. E o M. O M é metástase. No geral, se tem o câncer em outro órgão, em outro local longe de onde ele surgiu, é M1, é metástase. Mas tem certos cânceres que às vezes você classifica até em M1 e M2, porque dependendo, se for uma metástase que você pode ressecar, e nos estudos mostra que fazendo tratamento tem alguma chance de cura, você às vezes classifica em M1. E se for uma metástase muito longe, muito distante, que não tem tanta chance de cura, aí você já classifica em M2. Mas no geral é M1, tá? E vocês perceberam uma coisa que eu falei aqui? Chance de cura com metástase? Pois é. Não é comum, mas tem alguns cânceres que a gente sabe que pode ter cura.
mesmo metastático. Ou então, não cura, mas você tem uma chance melhor de controlar o tumor. Por exemplo, câncer de mama com metástase óssea costuma ir muito melhor do que câncer de mama com metástase para órgão, né? Fígado, enfim, sei lá, pulmão. Mas não quer dizer que também seja ruim, eu estou dizendo só que um é melhor que o outro. Melhor seria que não tivesse nenhum. Mas, então tem esse exemplo, por exemplo, câncer de próstata com metástase óssea, e metástase óssea vive anos e anos e anos e anos e anos e anos, muitos anos. Então, às vezes, essa questão da metástase também varia. E aí, no final, a gente pega o T, pega o N, pega o M e junta numa classificação para facilitar. Então, a gente complica, depois junta para facilitar. É assim mesmo. E aí a gente junta, por exemplo, nos estágios, né? Então tem o estágio 1, estágio 2, estágio 3 e estágio 4. Então, por exemplo, se a gente pega um T1, N1, M0 e aí a gente coloca no estágio 1. A gente pega um T2, N0, às vezes coloca no estágio 2. Isso vai depender de cada câncer. Cada câncer tem o seu grupamento ali do T, do N e do M para dar o seu estágio. Não é uma regra para todos os cânceres. Então tem câncer que vai ter um T2N0 que vai ser estágio 1, tem câncer que vai ter um T2N0 que vai ser estágio 2. Tá? Bom, se vocês estiverem entendendo, tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem aí, gente. Tá? Porque às vezes eu saio falando aqui e esqueço de perguntar para vocês. Mas, até porque também quando eu pergunto demora um pouco assim, para responder, né? Tem um delay e aí a gente perde o fio da meada. Mas, vocês tendo dúvida, vocês podem ir anotando aí, que é muito bom também interagindo com vocês e respondendo as dúvidas. Bom, e aí o que acontece? Esses estágios, estágio 1, estágio 2, 3 e 4, eles servem para quê? Para a gente também entender o prognóstico, entender o tratamento e dividir o tratamento. Então, você também tem subdivisões, às vezes tem o estágio 1A, 1B, 3C, 3B, 3A, e aí a gente sabe que os estudos são feitos em cima do estágio. Então, por exemplo, câncer de pulmão, você opera normalmente até o estágio 3A, às vezes 3B, às vezes. Mas o 3C você já não opera, você já faz rádio e químio, né? O estágio 4 você só faz químio, então isso guia a gente no tratamento. Tá? Mas para a gente entender o estágio, a gente tem que entender o T e tem que entender o N e o M. Então a gente tem que fazer sempre a pesquisa de metástase do M, tem que fazer a pesquisa dos linfonodos e tem que fazer a pesquisa para entender o tumor, para poder dizer qual T que ele tem. Tá? E o que quer dizer esse estágio 1, 2, 3, 4? Tá? O estágio 1 é o mais inicial, o estágio 2 um pouquinho mais, o estágio 3 mais avançado e o estágio 4 é quando já tem metástase para outro órgão, normalmente. Tá? Tem alguns tumores que o estágio 4 não é tão metastático, 4A, 4B, né, quando você tem M1, M2, mas o que vai dizer pra gente é isso. Então, voltando lá no início da live, quando as pessoas perguntam para um oncologista qual o estágio do meu câncer, se ele é muito avançado, a gente pensa em estadiamento, a gente não pensa em grau. Então, são duas coisas diferentes. A agressividade do tumor e estágio avançado do tumor. Por quê? Você pode ter um tumor no estágio 1, mas ele tem um grau, que eu já expliquei, que é da célula, agressivo. Então a célula pode ser agressiva, mas ela está num estágio inicial. Da mesma forma, o contrário. Você pode ter um tumor grau 4, às vezes a gente confunde, um estágio 4 avançado com metástase, mas a célula é uma célula de grau 1, grau 2, que não é uma célula agressiva. Então, quando vocês forem perguntar para os médicos de vocês qual é o grau do meu tumor, qual é o estágio do meu tumor, primeiro vocês têm que entender o que vocês querem saber, né? Isso é muito importante. Vocês entenderem, primeiro entenderem o que vocês querem entender, para a gente poder dar a resposta correta. Por quê? Muitas vezes o oncologista dá a resposta e você não se satisfaz com a resposta porque a pergunta também não foi feita de uma forma correta. A não ser que o oncologista, né, chegue e explique tudo, que nem eu estou explicando,
que aí você vai pescar o que você queria saber e vai aprender um pouco mais. Se for, como muitos oncologistas que dão respostas mais curtas, mais rápidas, que não tem tempo para explicar, você vai acabar sem ter a resposta que você quer, né? A não ser que tenha tido uma explicação longa. Então, o que eu entendo normalmente quando vocês perguntam, meu câncer é avançado, eu entendo que vocês perguntam se já tem metástase. Então, se ele qual é o estágio dele? 1, estágio 2, 3 ou 4, tá? Mas é muito importante saber também se a célula é uma célula agressiva ou não, porque é muito melhor você ter, muito melhor, é difícil, é ruim falar isso, né? Mas é melhor você ter um câncer avançado com uma célula com um grau baixo do que um câncer avançado com um grau alto, né? Ou então aquele tão diferenciado, tão diferente que você não consegue nem descobrir de onde que é o câncer ou qual tipo de câncer que é. Lógico, né? O ideal é não ter nenhum câncer, tá? Mas é isso, tem essa diferença na cabeça do oncologista, grau e estadiamento. Os cânceres, por exemplo, uma dúvida que pode ter surgido aí, que eu já respondendo. Se o câncer ele é agressivo, é pior? É pior. Mas se for um câncer agressivo, um câncer grau 3, mas ele for, por exemplo, descoberto no estágio 1, é um câncer agressivo, mas no início. Então as chances de cura são muito maiores do que um câncer mais avançado, no estágio 3, mesmo sendo grau 1, mesmo sendo uma célulazinha mais boazinha, entendeu? Então é isso. Deixa eu ver aqui, que horas são, beleza, estamos no final mesmo. Deixa eu ver se eu falei tudo para vocês. É isso. Tem outras classificações de estágio também, tá? Não tem só essa TNM. Essa TNM é uma classificação da AJCC, que é uma comissão de câncer americana, que a gente usa no mundo inteiro, mas tem outros cânceres que têm outras classificações. Por exemplo, câncer ginecológico, principalmente de útero, colo de útero, tem uma classificação da FIGO, da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia. Câncer de pulmão é tipo pequenas células, que é um tipo mais agressivo de câncer de pulmão, a gente classifica só em 2. Ele é tão agressivo que não faz sentido classificar em 1, 2, 3, 4. A gente classifica em localizado ou avançado. Tá? Se for localizado, a gente consegue às vezes operar e ficar curado, se for avançado, não. Então, esse pulmão pequenas células, às vezes a gente só classifica dessa forma. Não tem várias classificações, por exemplo, câncer de cérebro, gente, glioma, glioblastoma, não tem essa classificação de TNM, porque câncer de cérebro quase nunca vai para o linfonodo, então não faz sentido a gente classificar linfonodo, tá? Então varia um pouco também o tipo do estágio, do estadiamento, né? Tá? Bom, deixa eu dar uma olhada aqui que eu acho que eu só vi pergunta da Tati. Eita, deixa eu voltar aqui. Vamos botando perguntas aí, gente. Janice, nunca perguntei meu estágio, nem sei. Janice é ótimo. Bom dia, Márcia. Bom, Tati, se analisa a agressividade pelo KI67, KI67. Não só. São várias características da célula que vai dizer agressividade. Então, pelo que eu falei para vocês, se vocês puderem responder, a gente vê a agressividade do tumor pelo tamanho dele? Respondam aí, se a gente vê a agressividade pelo tamanho dele também. Então, um tumor de 7 centímetros é mais agressivo do que um tumor de 5 centímetros? Responda aí para ver se vocês estão sabendo. Estão ligados. Mas falando de agressividade, a gente vê outras características. A gente vê, por exemplo, se o núcleo da célula está um núcleo alterado, se tem várias divisões, né? Se a característica da célula mudou, às vezes é uma célula que produz um muco, uma certa substância que você vê, aí essa célula nem produz mais o muco, por exemplo. Então tem várias características da célula que a gente diz agressividade. E isso fora outras características da imunohistoquímica, que é o KI67. Então, o KI67 ajuda, mas não é a única coisa que diz agressividade, tá? Ninguém respondeu ainda que se um tumor de 7 centímetros é mais agressivo que um de 5 centímetros. Responde aí.
linfoma folicular segue essas classificações? Não. Eu não falo muito de linfoma, leucemia, esses cânceres, mieloma, porque eu não trato eles, né? Eu não sou... Normalmente quem trata é o hematologista. A Márcia me perguntou, LMA, acabou que eu nem tinha lido. Leucemia, linfoma, eles seguem outras classificações, tá? O linfoma tem, ele é classificado em estágio 1, 2, 3, 4 também, se eu não me engano, que eu não estudo muito linfoma, mas não por linfonodo, porque o linfoma já é no linfonodo, né? Então não é o tamanho. O linfoma ele é classificado se ele está só na parte de cima, ou está na parte de cima, está na parte de baixo, né? No tórax, no abdômen, ou está localizado, e aí é assim que você classifica ele. Porque não faz sentido você classificar em tamanho, o linfoma, né? Porque são vários linfonodos. E nem classificar em N quantos linfonodos estão cometidos, porque são vários linfonodos que estão cometidos. Muitas vezes, às vezes um só. Então é classificado mais por localização. Leucemia também não. Leucemia não tem essa classificação de TNM, porque como é um câncer do sangue, como é que você vai dizer se ele tem tamanho, né? Como é que você vai dizer se ele tem linfonodo? É um câncer que nasce na medula e fica na medula, então ele não vai para o linfonodo. Até pode ir, mas não costuma ir. Então não tem essa classificação. Essa classificação de TNM é para cânceres sólidos, para cânceres de cânceres de órgãos, né? De órgãos sólidos que a gente chama. Virada, não sei, alguém fala BIRADS, acho que era isso. BIRADS. Não, BIRADS é uma classificação da imagem. Não dá agressividade, não dá tamanho, não dá nada. BIRADS é uma classificação da imagem da mama, da mamografia e do ultrassom, que só mostra uma possibilidade de ser um câncer. Só isso. Quanto maior o BIRADS, maior a possibilidade de ser um câncer. Aí você faz a biópsia. Peraí, tem um helicóptero aqui. Aí você faz a biópsia e pode vir um câncer agressivo ou não, inicial, né? Um grau 1, grau 2, grau 3, não quer dizer nada. É só é só uma classificação da imagem. O que a gente está falando aqui já é de biópsia e já é depois que você sabe o câncer, que aí você faz aquele estadiamento no corpo para saber o T, o N e o M, tá? Nazaré, nem sempre o tumor maior é mais agressivo. Perfeito, captou a mensagem da live. É isso aí. Tamanho não é documento. No câncer, tamanho não é documento. Tem tumores, por exemplo, tem alguns sarcomas, lipossarcoma. Eu já vi, por exemplo, lipossarcoma, que é um tipo de tumor mais raro, abdominal, de 20 centímetros. Imagina 20 centímetros. E ele foi um tumor que foi ressecado, foi retirado e não voltou, nunca mais. Então, tamanho não é documento no câncer. A célula pode crescer lento, a vida inteira ali, lento e ficar grande. E retirada e tudo bem, não tem problema nenhum, tá? É isso, gente. Eu acho que eu falei bastante, espero ter tirado dúvidas sobre esse tema. Quando a gente pergunta assim, qual é o estágio do meu câncer? Meu câncer é avançado? E aí a gente pensa nisso, grau e estadiamento. São duas classificações diferentes, certo? Bom, eu queria bater um papo com vocês, não sei se vocês perceberam, mas eu tenho procurado fazer, dividir um pouquinho assim em temas técnicos, na verdade em temas mais da oncologia integrativa na segunda, temas mais técnicos de oncologia convencional na quarta, e na sexta algum tema mais filosófico, assim, explicativo, pensamento, alguma coisa assim. Nada, pode mudar, né? Pode variar, misturar. E às vezes eu vou respondendo outras perguntas aqui que são diferentes. Mas acho que essa divisão ficou legal aqui para vocês. Não necessariamente vou seguir sempre essa regra, mas é isso. Então, só para ficar uma coisa mais organizada aqui, tá? Pessoas mais velhas crescem mais devagar, não tem nenhuma associação com isso. Você pode ter pessoa mais velha com câncer lento, pessoa mais velha com câncer agressivo, pessoa mais velha com estadiamento maior, pessoa mais velha com estadiamento menor, não tem nada a ver. Tá? Obrigado, Rose, aí. Obrigado. E, então, gente, é isso. Vamos falar dos nossos recadinhos de sempre, nomes para as lives. Sugestões de nomes, tá? Tô pensando aqui sempre em nome para a live.
temas também, então mandem sugestões de tema, mandem mensagem aí, por favor, com alguma sugestão de tema, alguma ideia que vocês tenham também, uma dúvida, ou alguma coisa que vocês ouviram, acho que vai ser muito importante também, tá? Segunda, quarta e sexta, 6h30, estamos sempre aqui com essas nossas lives. Essa live já é a live 25, tá? Passa rápido e daqui a pouco a gente chega no 100 e aí vai mais, hein? Sempre esclarecendo vocês. Muito legal. Que mais? Vai falar mais alguma coisa? Ah, tá. Gente, eu fiquei sabendo que a gente está com um probleminha no YouTube, que eu não estou conseguindo colocar as lives lá no YouTube. Mas em breve a gente vai responder e aí a gente vai colocar as lives que estão atrasadas lá no YouTube, tá? Eu confesso que eu gosto de assistir melhor no YouTube, então quem não assistiu, vocês podem encaminhar o pessoal assistir lá no YouTube. Essas mais recentes ainda não vão ter, mas daqui a pouco a gente coloca lá, mas o pessoal já pode se inscrevendo no canal. E então é só entrar lá, Dr. Vitor Magalhães Oncologia, se inscrever no canal, clica no botãozinho inscrever-se, né? E no sininho para ativar a notificação, que aí quando chegar esses vídeos novos, vai chegar uma mensagem e a pessoa já assiste, tá? E pode assistir aqui também no IGTV, que fica gravado, é só entrar no meu perfil e IGTV, tá? Rose, ontem você falou que o vídeo não estava lá, mas acho que já foi, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. E é isso, gente. Entrem lá no YouTube também para me ajudar. Aqui vocês já estão, né? Então tá ótimo. Divulguem aí o canal. E última pergunta aqui, Regina Carvalho. Nutrição e atividade física são importantes qualquer tipo seja o câncer? Sim, qualquer tipo seja o câncer. Eu estou preparando algumas coisas legais assim, para a gente falar sobre nutrição, sobre atividade física e nutrição. E vou continuar falando como sempre, né? Adoro explicar para vocês essas coisas mais técnicas e não pode deixar que eu não vou falar só nutrição é bom pro câncer e atividade física é bom pro câncer. Vocês viram que na live de segunda-feira eu falei coisas bastante profundas, bastante técnicas e acho que todo mundo entendeu aí, acho que foi bem claro a importância da atividade física no câncer. Falei de uma forma genérica, porque o benefício é bem genérico assim, da atividade física e da nutrição. Agora, quando a gente fala nutrição e atividade física, a gente tem que falar de especificidade, né? Ou seja, cada pessoa precisa de nutrientes diferentes são micronutrientes, não é? Você tem que comer pão, parar de comer pão, tem que parar de comer açúcar, parar de comer carboidrato. Não, gente, é muito mais do que isso, muito, muito, muito mais do que isso, tá? Você precisa ali de selênio, você está ingerindo pouco ácido fólico, você tem que fazer uma estratégia antioxidante, você tem que ingerir um pouco mais ali de cúrcuma, que você está muito inflamado, é muito mais coisa. Isso é nutrição funcional. A nutrição convencional é você falar isso, para de comer pão, para de comer arroz. E a nutrição funcional é você ir no mínimo detalhe do nível bioquímico, da química celular ali, para você tentar nutrir o paciente não só de alimento, mas de nutriente. Não é alimentar, é nutrir, é diferente. E a atividade física sempre de acordo com a especificidade de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm uma limitação, então você vai orientar ela a fazer certos exercícios. Tem pessoas que não têm uma limitação, então você vai estimular ela a fazer mais exercício, mais exercício. Então, isso que é importante, a orientação, para a gente fazer de uma forma orientada. Lógico, comer bem de uma forma genérica é ótimo e fazer uma atividade física mais genérica também é ótimo, mas se pudesse ser mais específico e vai ser melhor, os resultados vão ser melhores, tá? E é isso que a gente faz dentro da oncologia integrativa. Tem uma equipe com a nutricionista oncológica e com a educadora física, né? Que a gente tem uma equipe juntos e a gente faz esse trabalho juntos também e é isso, importante. E a gente está talvez trazendo mais gente para a equipe. Em breve talvez tenha mais notícias, tá? Bom, é isso, Janice, obrigado aí pelo elogio novamente. E é isso. Bom, então até sexta-feira. Deixa eu ir, porque já são 7h10 e ainda tem que tocar as coisas aqui. A gente ainda tem que trabalhar. É isso. Então, espero que vocês tenham gostado e até sexta-feira. Um beijo. Valeu.